Repórter Eco de hoje você acompanha o mapa dos rios invisíveis da maior metrópole brasileira. Conheça também uma forma de viver bem perto da área urbana. E ainda saiba que é possível iluminar uma rua com lâmpada feita de garrafa PET. O projeto é da ONG Internacional Litro de Luz, que apresenta soluções para comunidades pobres, a partir de ideias simples e de custo baixo. Esta fisioterapeuta mostra como é possível garantir alimento saudável com o plantio de horta orgânica no quintal de casa. E o movimento Rios e Ruas redescobre os córregos que foram encobertos com o crescimento da cidade de São Paulo. Você já ouviu falar em Litro de Luz? É uma ONG internacional que leva iluminação pública a bairros carentes. São projetos como o de uma lâmpada feita com garrafa PET. Litro de Luz é uma organização não governamental que atua em mais de 20 países. Com a ajuda de empresas apoiadoras, financiamento coletivo e voluntários, a ONG leva soluções de baixo custo e com uso de energia renovável para iluminar as casas e as ruas de comunidades carentes ao redor do mundo. O Litro de Luz ele quer muito trazer iluminação para comunidades que não têm condições e também não têm acesso à rede elétrica, para trazer iluminação para crianças conseguirem ler um livro, para crianças conseguirem brincar na rua, para as pessoas voltarem com mais segurança para suas casas. Então a gente quer trazer essa iluminação para a vida dessas pessoas. O jovem Rodrigo Emura, integrante do Litro de Luz, conta que no Brasil a ONG já chegou a comunidades da Amazônia, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Todos os projetos são direcionados para iluminar as áreas públicas, ruas e vielas, enfim, o caminho dessas pessoas. Aqui na Vila Moraes, voluntários e moradores juntos montaram e instalaram 50 postes solares. Quando começa a anoitecer, as luzes de LED se acendem. O poste é bem simples, ele tem uma placa solar em cima e é de onde vem a radiação solar, que é armazenada dentro de uma bateria que fica dentro do cano de PVC, e durante a noite é descarregada essa energia nas lâmpadas de LEDs que ficam dentro da garrafa de PET. O sistema tem uma vida útil de cerca de 2 anos e meio. O seu Antônio foi capacitado para ajudar na manutenção dos postes. Com certeza foi importante, mudou muito na rotina, porque tem muitos lugares aí, principalmente aqui era muito escuro, Não tinha claridade, Não tinha claridade. Para mim, no meu modo de entender, no meu modo de falar, foi muito importante. Durante 2 anos, a estudante Amanda enfrentava a escuridão das ruas ao voltar da escola. Como é que era essa experiência de voltar para casa da escola e enfrentar a escuridão? Caindo no meio da rua, levantando tropicão, mas sempre chegando em casa, um pouquinho atrasada, com medo, mas sempre chegando. Embora esta organização seja internacional, as soluções para levar energia até as pessoas muitas vezes respeitam a realidade local. Olha só este lampião, desenvolvido especialmente para uma comunidade ribeirinha do estado do Amazonas. Nesta parte de PVC, há uma bateria de moto que, quando está completamente carregada, pode durar até 12 horas. É uma baita ajuda para estes ribeirinhos. Lá eles não têm acesso nenhum à rede elétrica, eles só trabalham com um gerador que é movido a diesel. Então, como eles precisam se locomover de um barco para a casa deles e não tem condições nenhuma de iluminação, a gente pensou em uma solução que fosse móvel para que eles pudessem levar para onde eles quiserem. A garrafa PET está tanto no lampião como no teto das casas e nas ruas das comunidades. Diante dos novos desafios de cada lugar, a ONG segue reciclando as soluções. Na Vila Moraes, por exemplo, como o clima é muito úmido, os novos postes levam uma caixa hermética para proteger a bateria e evitar apagões. A ideia é garantir pelo menos 1 litro de luz para iluminar, de alguma forma, a noite de milhares de pessoas. Agora a gente pode andar com segurança, Antes não podia, tinha que andar, mas no escuro. Pelo menos agora você anda no claro. E é uma luz que não acaba. Pode acabar aquela das casas e ela continua acesa. Então,
para nós significa muito. O que mudou mesmo na Vila Moraes depois da chegada do litro de luz? É só olhar a molecada, às 8 da noite, brincando na rua. Tem coisa melhor? Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O gelo marinho do Oceano Ártico bate recorde de menor extensão para o mês de janeiro em 38 anos, desde quando começaram os registros feitos por satélite. Este ano, a extensão média do gelo foi de 13,38 milhões de quilômetros quadrados, 260 mil quilômetros quadrados a menos do que em 2016. As temperaturas estiveram acima da média na região. Cientistas norte-americanos confirmam que o aumento do calor é consequência da queima de combustíveis fósseis que emitem gases do efeito estufa. Os macacos são vítimas do surto de febre amarela, assim como os humanos, e não causadores da doença. É o que alertam os biólogos. Fiscais do IBAMA receberam denúncias de que, por falta de informação, moradores de várias cidades brasileiras mataram primatas em áreas de floresta, achando que esse crime ambiental ajudaria a combater a doença. Ao contrário disso, os especialistas dizem que os macacos são anjos da guarda quando se trata da febre amarela. A presença de animais mortos pela doença é um alerta para as autoridades de saúde de que a população que vive ali perto precisa ser vacinada com urgência. O epicentro da febre amarela é o Vale do Rio Doce, região do desastre ambiental, entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Há também registro de macacos mortos em São Paulo, Bahia e Goiás. Em todo o país foram confirmados mais 220 casos de pessoas que contraíram a doença, além de cerca de 70 mortes. Um policial grava dentro da viatura o momento em que um meteoro passa pelo céu, perto de uma universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. O fenômeno também foi visto nos estados de Illinois e Indiana. Meteoros são flashes de luz que ocorrem quando um pequeno corpo celeste queima e se desintegra na atmosfera da Terra. É a chamada estrela cadente. Meteorito é o nome que se dá à pedra que sobrevive à entrada na atmosfera e chega ao chão. A NASA afirma que em 2017 estão previstas mais de 65 aproximações de asteroides, rochas que orbitam uma estrela. Nenhum deles estará perto demais da Terra. E aguarde, porque tem mais! Conheça o mapa dos rios invisíveis na maior metrópole brasileira. E a seguir, Bem Viver. A fisioterapeuta Sandra Rico incentiva o plantio de horta orgânica no quintal de casa. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Para garantir alimento saudável, muita gente passou a cultivar a sua própria horta orgânica no quintal de casa. É o exemplo de Sandra Rico, moradora de um condomínio sustentável em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Mata Atlântica no horizonte, muitas árvores nas ruas. O loteamento na cidade de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, foi pensado por um ecologista. As casas são divididas por cercas verdes para permitir a circulação de animais silvestres. Para respeitar o ritmo de vida deles, não há iluminação noturna nas ruas. O calçamento é permeável para que a chuva entre no solo. Fica na área de proteção ambiental de Itatuba. Há 25 anos, a fisioterapeuta Sandra Rico vive aqui.
Apaixonada pelo cultivo de plantas, ela tem um bom motivo para mexer na terra todos os dias, renovar as energias para tratar dos pacientes. Quando você chega em casa e mexe na terra, nas plantas, é outra energia, você limpa tudo aquilo e fica numa energia boa. Aí quando você vai para o paciente, depois de você ter mexido com planta, a tua energia é outra também, você chega bem, você chega leve. Tem laranjeiras, limoeiros e parreiras. Esta muda de cambuci e de outras árvores nativas da Mata Atlântica foram trocadas com outras pessoas que também se interessam por plantar. Vocês querem ser autossuficientes aqui? Pelo menos na parte de hortaliça, né, na parte de fruta a gente tem essa vontade e a gente já consegue muita coisa, viu? Eu compro pouca coisa. Parece que tem uma revolução verde acontecendo aí. Todo mundo está compostando, você vê, nós temos 3 composteiras aqui, 3 tipos diferentes de compostagem. Gente que mora em apartamento está compostando, gente que mora em apartamento tem horta vertical. O maior interesse da plantadora é pelo cultivo de plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punks. As folhas da rosinha do sol podem substituir o espinafre. Da bertalha coração se faz conserva, com esta parte que na forma lembra o gengibre. O peixinho, parente da sálvia, cresce ao lado do jiló. Sandra Rico tem doado muitas mudas desta trepadeira, a Ora Pronobis, bastante conhecida em Minas Gerais. Em Minas tem esse hábito de consumir essa planta desde a época dos escravos, que eles não tinham o que comer, eles iam lá e pegavam da paróquia, né, que o padre fazia cerca viva com isso para impedir que entrasse na horta. E na hora do Deus ora por nós, né, do Ora pro Nobis, eles entravam e pegavam da cerca isso para comer. E virou uma tradição e até hoje você chega em Minas, você come o Ora pro Nobis com angu. E daí se fez um estudo mais detalhado e viu que ela é riquíssima em proteína, tanto quanto a carne. Neste cantinho, ela prepara sementes para o plantio. Germinadas ou não, várias serão doadas para quem se interessar. Plantas medicinais, comestíveis, hortaliças. Nos fundos da casa, tudo cresce junto. Sandra conta que ela e o marido erraram bastante antes de acertar a melhor forma de manter toda essa diversidade vegetal. Começamos fazendo aquela coisa de deixar a terra limpa, quase encerar, né, tudo perfeito. Depois a gente foi vendo que não é assim, que existe uma dinâmica natural, que a terra é soberana e sábia, que ela dita o que ela quer, que as plantas têm uma dinâmica também de interação, de antagonismo, que a gente precisa aprender a respeitar. A casa onde a jataí, a abelha nativa sem ferrão, encontra tudo o que precisa para polinizar e produzir mel, funciona como um laboratório. Em feiras de trocas e oficinas, Sandra Rico vai dividindo tudo o que aprende aqui. Que mundo que você quer construir, Sandra? É esse mundo da colaboração mesmo, sabe? De compartilhar, de andar junto, sabe? Ninguém na frente, andar junto, ensinar e aprender, e não ter medo, não viver com medo, viver com alegria, né? E a felicidade é uma coisa que você constrói, né? Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Lago Baikal, região sul da Sibéria, na Rússia. Este é o lago mais profundo da Terra e com maior quantidade de água doce do mundo. Chega a ter 1.680 metros de profundidade e cerca de 636 quilômetros de extensão por 79 quilômetros de largura. O Baikal, que em russo significa Lago Rico, é conhecido como o Olho Azul da Sibéria. Ele é completamente cercado por montanhas e alimentado pela água que escorre de 330 rios. Todo ano, no final de janeiro, após o início do inverno rigoroso, o lago congela e permanece assim por até 5 meses.
O gelo pode ter 1,5 metro de espessura, permitindo a travessia de veículos e barcos que deslizam sobre a superfície com a força do vento. É um dos mais antigos do mundo. Foi formado entre 25 e 30 milhões de anos atrás. A água é tão limpa e transparente que, mesmo congelada, é possível ver pequenos objetos a até 50 metros de profundidade. Além da bela paisagem, o Baikal abriga um dos ecossistemas mais ricos do planeta, com cerca de 1.200 espécies de animais e 1.000 espécies de plantas, sendo que 60% delas são endêmicas, ou seja, só encontradas aqui e em nenhum outro lugar. Para preservar a biodiversidade e afastar o risco de poluição por indústrias e pelo crescimento populacional, o lago foi transformado em reserva protegida no ano de 1969. Os cientistas consideram que o aquecimento global será o seu grande inimigo, porque o aumento da temperatura pode colocar em risco os ecossistemas da região. Lago Baikal, um patrimônio natural da humanidade. E você vai ver daqui a pouco. O movimento Rios e Ruas redescobre os córregos encobertos em São Paulo. O Repórter Eco volta logo mais. Rios invisíveis que foram canalizados correm sob ruas e avenidas da maior cidade brasileira. São Paulo ganharia mais qualidade de vida se tivesse córregos de água limpa a céu aberto. É o que deseja ver no futuro o projeto Rios e Ruas. Sob esta rua pode não parecer, mas corre um rio. A gente aprendeu a não saber dessas águas, aprendeu a não ver essas águas. Ou seja, se perguntar hoje para um paulistano se quer ver um rio aberto ou um rio fechado, ele vai dizer, eu quero ver meu rio canalizado. Porque o rio está associado à enchente, à doença, a mau cheiro. Então tudo isso foi um processo diligentemente ensinado para a população. Que rio bom é rio morto. A realidade dos rios invisíveis é revelada de forma impressionante com recursos audiovisuais. A maquete interativa exposta no Sesc Vila Mariana reproduziu fielmente a topografia da área mais urbanizada de São Paulo a partir do espigão da Avenida Paulista, ponto alto de onde brota água que vai formar 3 grandes bacias hidrográficas: Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. É muito comum as pessoas falarem que os avós diziam que ali tinha um rio, né? Meu avô ficava lá num rio, ele falava que passava um rio na Avenida Sumaré antigamente e tudo mais. Então o rio está lá ainda, ele só está embaixo da avenida canalizada. A construção virtual e sensorial de uma nova realidade é mais uma iniciativa do Rios e Ruas, um movimento que começou em 2010, graças à disposição destes 2 caçadores de rios no asfalto. Hoje foi a vez da equipe do Repórter Eco conhecer um pouco da história do sapateiro. O nome dele está ligado diretamente a uma questão histórica do desenvolvimento da cidade. Onde hoje é a Cinemateca Brasileira, aqui na Vila Mariana, é um prédio antigo, histórico, de um antigo matadouro da cidade. No entorno de matadouro você tem curtume, ou seja, lugares que tratam o couro dos animais para fazer artigos de couro. Por isso, os 3 nomes históricos que a gente conhece do sapateiro nos mapas: Riacho Sapateiro, o Riacho Matadouro ou o Riacho do Curtume. A Bacia do Sapateiro começa a ser formada na Vila Mariana. A expedição orientada pelos mapas antigos passa pela Praça Arquimedes da Silva, lugar que concentra algumas nascentes. O edifício, construído há cerca de 2 décadas, drena a água do subsolo várias vezes por dia. Água fresquinha e sem nenhum odor. Eu senti cheiro de água. Vem cá, Marcinho. É hora de se emocionar e
Tem medo não, que é? São Paulo é um negócio... É bem complicado. Gelada é. Você vê como... A expedição segue sobre o riacho, que tem cerca de 7 quilômetros de extensão. Na rua Doutor Astolfo Araújo, dá para ouvir as águas do Sapateiro correndo canalizadas. Pouco antes de desaguar no Rio Pinheiros, o Sapateiro corta o parque mais conhecido de São Paulo, passa por uma estação de tratamento e segue em direção a um dos lagos. É fato que ele carrega agora PETs e outros resíduos descartados pelos próprios frequentadores. Uma realidade desagradável, mas pelo menos visível, que pode ser fiscalizada e transformada. O fato deles estarem cobertos fazem com que a gente não veja como eles estão. Então a gente não reclama, não pensa, não critica, não repensa as condições dos rios. Eu acho que à medida que você canaliza esses rios e você impede a permeabilidade desses rios natural, a velocidade que essas águas elas vão correr vai ser muito maior, o volume com que essas águas vão chegar vai ser muito maior. Então o impacto que vai causar uma grande chuva, com certeza, ao contrário do que se imagina, ela vai ser muito maior com a canalização. O arquiteto José Bueno lembra também como a cidade sem rios afeta o emocional das pessoas. É uma cidade estressada, é uma cidade sem tempo de desfrute, de apreço, é uma cidade de muito pouca ocupação, ou seja, a gente está também resgatando essa ideia da ocupação das ruas. As pessoas se distanciaram das cidades. Entender o rio como um organismo vivo. É isto que quer o pessoal do projeto Rios e Ruas. Eles se movimentam para resgatar e descobrir trechos de cursos d'água de São Paulo que poderiam passar a correr assim, abertos, como o córrego do Sapateiro dentro do Parque do Ibirapuera. Eles contam que várias cidades no mundo estão descobrindo seus rios. A Alemanha tem feito um esforço muito grande. A descontaminação de rios famosos como o Tâmisa na Inglaterra e como o Sena na França também são exemplos, mas o que a gente tem visto mais modernamente são a reabertura de rios em lugares como Nova York, por exemplo. Então hoje a gente tem em Yonkers um exemplo, que é na Grande Nova York, ao norte de Nova York, em que um rio foi aberto depois de 70 anos dentro de uma galeria, que é o rio Sawmill. A mesma tecnologia que foi usada para cobrir esses rios, as mesmas empresas que cobriram esses rios vão ser as responsáveis por descobri-los. Isso é o que está acontecendo, como o Luiz colocou, em várias cidades do mundo. E o trabalho nosso está voltado exatamente nesse ponto, de gerar um interesse na cidade, uma curiosidade em ver esses rios de volta convivendo com as ruas da cidade. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento da indiana Vandana Shiva, filósofa e ativista ambiental. Veja só o que ela fala sobre a participação feminina no mundo. No que se refere à vida, as mulheres são especialistas. Não porque os nossos genes e a nossa biologia nos fazem assim, mas porque nos deixaram a tarefa de cuidar do sustento da vida. Repórter Eco, até o próximo programa.
Música